capítulo começa mostrando um personagem, e em sua frente um monstro que se parece um escorpião. Nessa hora o monstro tenta lançar um ataque. O personagem vai de encontro com o ataque, que o mesmo desvia e contra-ataca diversas vezes, causando ao monstro inúmeros cortes que o finaliza deixando-o em pedaços. O personagem reclama, se perguntando o que deveria caçar agora, e acha que ficaria entediado por um tempo. Esse monstro que foi derrotado era o boss rei escorpião dessa área. Depois mostra que isso tudo que havia acontecido era um jogo, o maior MMORPG virtual do mundo, com o nome de Arena. É mostrado o personagem que derrotou o monstro, ele se chama Melee God. Ele dizia que já estava na hora de sair do jogo e se concentrar no mundo real. Nesse dia ele decidiu sair do jogo permanentemente. Seu amigo grita com ele sem acreditar, pergunta se ele realmente tinha deletado sua conta da Arena. É mostrado que seu nome é Yeon-chan. É mostrado com quem o capaz falava, era Kang Yunvo, que perguntava do porquê estava tão surpreso, dizia que não podia só ficar jogando jogos para sempre. E que precisa se concentrar no mundo real, e eu perguntava como poderia não estar surpreso. O personagem em primeiro lugar simplesmente desapareceu, diz que só de ter vendido os itens do personagem já iria ter garantia de centenas de milhares de reais. Kang apenas observava, e dizia que tomou essa decisão porque não queria se arrepender no futuro. Ele diz que os jogos deveriam ser divertidos e não uma forma de ganhar dinheiro. Yang pergunta, então o que você irá fazer a partir de agora? Kang responde que irá se alistar no exército e herdar os negócios de seu pai. 2 anos depois é mostrado o prota trabalhando no caixa de uma lojinha atendendo a um moço que estava embriagado. O moço dizia, me dá o vermelho. E Kang perguntando ao moço, é esse aqui? O moço diz que não era esse. Você é idiota? Kang em pensamentos dizia que ele fede a álcool e parece a porcaria de um goblin. E então ele pergunta ao moço qual desses dois o senhor iria querer. E o moço diz aquele apontando. Kang, já imaginando o moço como um goblin irritante em pensamentos, dizia que os clientes chatos eram tão... E não completa a frase. Fala que atualmente trabalha em um trabalho de meio período em uma loja de conveniência ganhando R$40 por hora. Quem teria imaginado que o super rico sucessor da construtora Dansu teria um declínio tão grande? O declínio repentino começou por volta do final das férias do serviço militar, com a falência da empresa. Ele dizia que seu pai, que era o pilar da família, havia ficado doente, e nisso sua família ficou atolada em dívidas imensas, não tendo outra escolha, para ajudar a família. Sua principal fonte de alimento são as comidas vencidas da loja. Também entendo que guardar o máximo de dinheiro possível para pagar as despesas médicas de seu pai, e as contas da família. Kang se pergunta até quando conseguirá viver assim. Então ele olha o celular e vê uma mensagem de seu amigo Yang chamando Kang pedindo para que ele responda, e que já está sabendo de tudo. E pergunta para que ele acha que servem os amigos, e diz que eles servem para ajudar uns aos outros em uma situação dessas. Kang em pensamentos dizia que Yang ainda não havia desistido. E diz que fica grato por ele. Diz que foi eu quem começou a ignorar Yang depois que a família havia falido. O amigo pergunta se iria o ignorar de novo, e diz que alguém havia dito a ele que alguém te viu trabalhando como atendente de uma loja. E nessa hora ele pergunta, e se você voltasse para a Arena? Ele diz que a Arena atualmente estava lucrativa, e diz que se Kang virar um streamer ou estrear como um pro player, vai ser muito fácil fazer milhões. Ele diz que só queria te lembrar que essa é uma opção legítima, já que ele também é o ex-ranker top 1. E Kang se lembra de seu personagem e da Arena, e diz que se pudesse obter seus status de ranker como naquela época, e se pergunta se realmente pode ganhar dinheiro com a Arena. Ele se pergunta se isso for realmente verdade. A cena muda para dentro de um shopping, e é mostrado algo que parece ser um tipo de cápsula de jogo. Kang diz que criou esperanças para nada, ele diz que não havia percebido quão caro era isso e que na época havia comprado sem nem pensar 2 vezes. E diz que isso é muito caro, e diz que isso custa pelo menos 3 vezes o seu salário. E fica se perguntando por que dele mesmo ter deletado sua conta na época, agora que parou para pensar. Fazer isso foi um grande desperdício. Nessa hora aparece um cara que chega já implicando com Kang. O cara diz, olha só quem temos aqui, e Kang pergunta quem são vocês, e o cara responde que sou eu.
Young Ambaek, e pergunta se ele não se lembra dele. Kang em pensamentos dizia ter se lembrado, e diz que ele era o filho delinquente do parceiro de seu pai, o Sr. Young. Young diz que Kang acha que ele não é importante o bastante para ele sequer se lembrar dele. Kang fica meio confuso com isso, e Young diz que foi só uma piada e pede para relaxar e diz que Kang parece assustado. Kang em pensamentos diz que ele ainda é um merdinha como sempre, e diz para ele terminar o que veio fazer aqui e ir embora. E Jang diz que sim, as pessoas costumam fazer compras em um shopping, mas quanto a você e sua família falida de agora, será que você tem dinheiro para estar em um lugar desses? Kang pergunta como ele sabe disso, e Young responde como ele sabe disso, e pergunta se seus pais não haviam contado, e com uma cara de psicopata diz que o que aconteceu com sua família foi tudo por causa do meu pai. E Kang pergunta se o que está dizendo é que foi o Sr. Young quem traiu meu pai? Young diz que meu pai trabalhou para o seu pai por décadas, e diz que já estava na hora de ele sair por cima. Ele diz arrogantemente que ficou sabendo que seu pai havia ficado tão em choque que entrou em colapso. E pergunta se Kang não iria querer deixar o pai sozinho no leito de morte dele. Nessa hora Kang não se segurou mais e deu um soco na cara de Young. E os guardas correm para impedir Kang e o seguram dizendo para parar Kang e um dos guardas pergunta o que acha que está fazendo? E Kang grita que o motivo de seu pai estar de cama é o mesmo motivo pelo qual sua família está em ruínas. A garota que estava com Young grita perguntando o que estava fazendo e que era para chamarem a polícia. Então Kang antes de ser levado grita que irá matar Young independente do que aconteça. E é mostrado uma delegacia com Kang saindo dela, em um tempo chuvoso. Enquanto anda pela rua na chuva ele fala consigo mesmo por pensamentos, pensa que irá conseguir sua vingança. E se pergunta novamente se irá conseguir se vingar e diz que não possui poder algum para realizar sua vingança. Nessa hora é mostrado em uma televisão de uma loja as notícias sobre o jogo Arena dizendo que atualmente Arena está tendo um impacto maior do que o imaginado na economia. Kang fica em silêncio e diz o nome Arena, e então pega o celular e liga para Yang e ele diz que não sentiu vergonha de ligar para ele e diz que seu corpo apenas se moveu por conta própria. Na outra linha Yang dizia que já fazia um bom tempo, e pergunta por que não responde suas mensagens. Kang pede desculpas ao amigo por ligar para ele do nada, e Yang pergunta se aconteceu algo. Kang pergunta se você poderia me ajudar, e Kang diz que quer voltar para a arena. Nessa hora mostra os funcionários surpresos ao ver que o jogador número 1, Melee God havia voltado para o jogo 2 anos depois e chama o gerente do time para dizer isso. O funcionário diz que um personagem com as mesmas informações do usuário Melee God havia sido criado, mas que o gerente continuou sem dar bola para o que estava sendo dito e pergunta do porquê ele iria se importar com um jogador de 2 anos atrás, e manda todos voltarem ao trabalho. E eles dizem sim senhor. Então uma garota que estava junto dele se pergunta se realmente o jogador Melee God havia retornado. Então ela dá um comando para uma NPC do jogo Arena que estava com um iniciante e pede para que ela dê o relatório de status do personagem que está no tutorial nesse momento. A NPC dizia que o personagem Kang Yunvo que está atualmente no tutorial acabou de terminar o teste de poder mágico. É mostrado que ela é uma NPC a guia do tutorial Alameda e ela diz que para falar a verdade ele estabeleceu um novo recorde número aplicação do teste de poder mágico. Nessa hora mostra Kang pedindo para passar logo pelo próximo teste.